Música
Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz seja convosco. Amém. Que bom ver você aqui na presença de Deus para nós juntos cultuar e celebrar ao Senhor. Amém. Pessoal que está em casa nos assistindo, sejam bem-vindos também a este culto online. Que Deus possa alcançar a sua vida aí na tua casa, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos adorar e engrandecer ao Senhor, porque é para Ele toda a honra e toda a glória. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém. Nós podemos muitas vezes estar com o nosso coração assim apertado, né? Com o nosso coração preocupado com as coisas que acontecem, né? Com as situações. A gente não sabe muitas vezes como vai ser o dia de amanhã, não sabe como lidar com o dia de amanhã. Estava conversando agora há pouco no final da tarde com uma pastora que estão passando por esse período difícil de Covid na família, e nós comentávamos do quanto é difícil a batalha espiritual, do quanto temos que lutar com o nosso psicológico. Nós temos que estar preparados em todas as coisas, porque o nosso corpo padece, né? O nosso corpo sofre, fica fraco. Se a gente está debilitado, né? Dá uma febre, alguma coisa, uma dor de barriga, a gente já, né? O corpo já reclama. Mas agora, quando nós não estamos bem psicologicamente ou espiritualmente, a tendência é fazer o quê? A tendência é desanimar, a tendência é se angustiar, a tendência é ficar abatido.
Mas quando nós estamos com a nossa fé fortalecida no Senhor, pode vir o que vier, nós continuamos firmes e cabeça erguida. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para estar em comunhão com o nosso Deus, para estarmos em comunhão com a igreja e para estarmos em comunhão com nós mesmos. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar Pai Nosso. É Ele que está nos céus e é Ele que está vendo e está sob o controle de todas as coisas, e é nele que a nossa fé está. Aleluia. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Aleluia. Que a tua glória se manifeste neste lugar, como ela se manifesta nos céus. Pai Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer. Glória a Deus. Deixa o céu. Enquanto o louvor continua cantando, você pode levantar as tuas mãos. Você pode fazer a tua oração de gratidão ao Senhor. Quando há louvor e quando há adoração, os céus se manifestam. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor, que tu tens poder. Nós declaramos que tu tens liberdade neste lugar. Vem, Espírito Santo, com a tua glória. Vem, Espírito Santo, com o teu poder sobre nós. Vem e ministra, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Ministra, Senhor, em cada coração. Nós declaramos, Senhor, que esta é uma noite de adoração a Ti. Esta é uma noite de louvor. Esta é uma noite de gratidão. E esta é uma noite de milagres para as nossas vidas. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, toma conta das nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Cante, teu é o reino. Tu é a glória. E teu é o poder para
sangue ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Você consegue imaginar o tamanho do poder de Deus? Porque dele é o poder, dele é a glória e dele é o reino para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos cantar o hino da Igreja Quadrangular. Essa igreja que nós pertencemos, essa igreja que é uma igreja séria, uma igreja que tem estatuto, uma igreja que tem declaração de fé, né? Uma igreja que faz tudo corretamente também, né? Para as pessoas, as autoridades. Então, tudo o que acontece neste lugar, queridos, não fica só aqui entre quatro paredes, mas também as autoridades sabem, o nosso Conselho Nacional sabe, o Conselho Estadual, né? Então nós pertencemos a uma igreja que realmente, além de tudo isso, prega o Evangelho quadrangular. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Igreja, pois Cristo salva o pecador. Para quê? Para que ele seja um bom cristão, transformado pela glória do Senhor. Amém? Pode se sentar na presença de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. E que você possa realmente sentir e ver o céu se abrir. Que você possa ver
Você entrando pela cidade, a cidade celestial. O Senhor Jesus pegando na sua mão e levando você para conhecer todos os lugares que Ele preparou. Aleluia. Suas asas eu me escondi. O seu nome E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. Pode levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Cante. O céu começa
glorifique ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você já imaginou você passeando com Jesus pelas portas da cidade, pelas portas da Nova Jerusalém, e Ele andando com você, te levando, mostrando a nova cidade, mostrando o novo lugar que você vai morar? É isso que vai acontecer. Ele já preparou um lugar para nós. Ele já preparou um lugar para mim e para você, e Ele vai pegar na nossa mão e vai nos levar mostrando esse lugar, vai dizer: aqui é a tua casa, aqui é o lugar onde você vai se reunir com os teus irmãos, aqui é o lugar onde vai se reunir com a tua família, esta cidade nova é para você. Amém? Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Você que está em casa, que Deus te abençoe também, boa noite para você também, e vamos firmes com Jesus. Palavra dessa noite é para nós estarmos firmes com Jesus, mas é também sobre a segunda doutrina da nossa igreja, é sobre o batismo com o Espírito Santo. Você vai entender um pouquinho mais hoje. Preguei outro dia sobre cura, aliás, sobre salvação eu preguei outro dia. Vou pregar hoje sobre batismo com o Espírito Santo, e eu prometo para você que prego para você outro dia sobre cura divina, só sobre cura divina. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, lá no livro de, NVI a versão hoje, Mateus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 36 diz assim, ó: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche os olhos aí. Pai, nós estamos, Senhor, reunidos na Tua casa, estamos também, Senhor, reunidos com os Teus filhos, cada um na sua casa, Pai, pela internet. Nós Te louvamos, Pai, pela tecnologia que tem hoje, que o Senhor permitiu, e que nós possamos entrar na casa das pessoas nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta noite eu quero Te pedir que o Senhor ministre ao meu coração, que o Senhor ministre ao coração do Teu povo reunido aqui na Tua casa, reunido, Senhor, conosco pela internet. Pai, eu Te peço que nós possamos prestar a Ti um culto, como já louvamos, já adoramos o Seu nome. Pai, que na palavra e na ministração da Santa Ceia, nós possamos, Pai, prestar ao Senhor a nossa adoração, prestar ao Senhor o nosso culto racional, que nós possamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo no Teu altar, Senhor, para que o Senhor possa moldar, para que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade. Pai, nós queremos que o Senhor mude, nós queremos, Pai, Te ouvir, queremos ouvir a Tua palavra nessa noite, e Pai, queremos experimentar do Teu Espírito Santo derramado, batizando a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço ainda, antes da palavra, Senhor, que o Senhor repreenda neste lugar e na casa das pessoas todo e qualquer espírito de encantamento, toda e qualquer força maligna, Senhor, que pode impedir que nós ouvimos a Tua palavra, que nós, Pai, nós queremos entender a Tua palavra. Então, Pai, que o Senhor deixe nós livres agora, em nome de Jesus, para ouvir e entender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Se assentem por alguns minutos, quero ser breve. Quero fazer a mensagem de hoje em 20 minutos. Mas tem bastante coisa para mim dizer. Então, que nós possamos prestar bem atenção no que o Espírito Santo diz para a nossa vida nessa noite. Vou ali orar. Levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. No outro evangelho, no evangelho de Marcos, ele fala Tiago e João consigo.
Se nós pegarmos esse mesmo texto no Evangelho, essa mesma passagem, aliás, no Evangelho de Lucas, é um pouco mais sucinto o texto, porque Lucas era médico, né? Escrevia com mais objetividade. E aqui o Evangelho de Mateus foi escrito ao povo romano, ao povo do império que dominava na época. Então é uma linguagem mais militar, vamos dizer assim. E é essa linguagem que nós vamos usar nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amados, eu quero que você repita comigo. Se está em casa também repete comigo. Jesus orando. Mais forte, Jesus orando. E os discípulos dormindo. Guarde essa frase para o final da mensagem. Amados, Jesus foi orar. E os discípulos que ficaram um pouquinho antes do lugar de oração que Jesus estava, eles dormiram. Por que você acha que os discípulos dormiram? Pastor, eles estavam cansados. Pastor, era de madrugada. Se nós for darmos desculpas aqui para os discípulos terem dormido, nós vamos achar muitas coisas. Mas, amados, naquele tempo havia também uma opressão espiritual. Porque o inferno sabia que o Messias estava andando sobre a terra, porque o inferno sabia que ele já tinha armado para que o Messias fosse morto, para que o Salvador fosse morto, porque o inferno não queria que Jesus morresse, ou melhor, o inferno não queria que acontecesse o que aconteceu com Jesus. E aí, acontece todas essas coisas, aquela opressão. Tanto é que quando que Judas foi lá e deu um beijo em Jesus, por que Judas precisou beijar Jesus? Porque Jesus era tão parecido com os outros, que os guardas não sabiam qual daqueles homens lá era Jesus. E aí ocorre essa estratégia do inferno. Por quê? Por que os discípulos que não foram orar junto com Jesus, por que os que ficaram dormiram? Por causa da opressão. Porque Jesus tinha compromisso, Jesus era comprometido com a vontade do Pai. Pastor, mas então aqueles discípulos não eram comprometidos? Sim, amados, eles eram comprometidos. Mas quem tinha, vamos dizer assim, a incumbência, quem foi enviado para morrer por mim e por você, foi o próprio Jesus. E aí, se nós lermos no outro evangelho aqui, vai dizer que Jesus estava tão angustiado, tão triste, tão preocupado naquele dia, que ele começou a orar e clamar a Deus. E a angústia era tão forte que o suor dele se transformou em gotas de sangue. É possível isso? Sim, medicinalmente falando, biologicamente falando, é possível. É possível nós ter uma angústia tão grande, uma preocupação tão grande, algo tão desafiador na nossa vida, a ponto dos nossos poros se abrirem e sair sangue junto com o suor. A angústia de Jesus era tão grande naquele tempo, que saiu sangue junto com o suor. Pastor, mas e por que os discípulos estavam dormindo? Por causa da opressão. Muitas vezes a igreja está orando e nós estamos dormindo. Por quê? Por causa da opressão. Muitas vezes o pastor está orando e nós estamos prestando atenção em outra coisa durante o culto. Por quê? Por causa da opressão. Por que o pastor orou aqui antes e pediu para Deus repreender todo o espírito de encantamento?
porque muitas vezes nós vamos para a casa de Deus, sentamos na casa de Deus e não conseguimos, o pastor pregou a mensagem inteira, o louvor fez o louvor, a gente não sabe que música foi cantada, a gente volta para casa, sem saber o que aconteceu, sem saber. Se perguntar na segunda-feira para você, qual palavra o pastor pregou ontem, eu não sei, estava uma benção o culto, mas eu não sei. Por quê? Porque há um demônio de encantamento, há um demônio que embaralha o que o pastor fala, o que a palavra fala, e você não entende. E creio que era esse mesmo demônio que fazia os discípulos dormirem. Aí Jesus vai lá e pergunta: poxa gente, vocês não podem orar comigo, apenas 1 hora, não podem vigiar comigo. Fala vigiar. Mais forte, vigiar. Você sabe o que a palavra vigiar quer dizer? Vigiar quer dizer ficar acordado, ficar alerta. Então, aqueles discípulos não conseguiram ficar acordados enquanto Jesus orava. E aí Jesus volta e pergunta: por que você está dormindo, Pedro? Por que João, por que Tiago, vocês estão dormindo? Vocês são as pessoas mais próximas de mim, e vocês não ficam 1 hora acordado comigo. Aí Jesus volta lá e ora de novo, e fala para Deus de novo a mesma oração, e aí ele volta, acha os discípulos dormindo de novo. Ele volta, ora de novo, e quando volta, os discípulos dormindo de novo. Pastor, o que tem a ver isso com batismo com o Espírito Santo? Tudo. Porque agora começa a segunda parte da nossa mensagem. Quem estava mesmo com Jesus? Pedro, Tiago e João. E aí, quando acontece a morte de Jesus, Pedro, ele nega Jesus. Não conheço esse cara. Tanto é que tem uma passagem que diz assim: e aí Jesus olhou para Pedro, quando ele nega Jesus. Esse olhar de Jesus faz toda a diferença. Mas Pedro negou Jesus. Pedro dormiu enquanto Jesus orava. Pedro negou Jesus. João, que era o queridinho, o apóstolo mais novo, que andava com Jesus para cima e para baixo, e deitava no colo de Jesus, e era aquele piazão junto com os outros, esse também estava dormindo. Jesus orando os discípulos, Agora eu quero falar para você uma coisa. O que acontece com quem dorme? O que acontece com quem dorme, mas está na presença de Jesus? E aí acontecem muitas coisas. Você sabe, a gente pregou na semana passada e na outra sobre a Páscoa, que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. E aí começa, até preguei sobre Emaús na semana passada, né? Que Jesus estava lá, caminhando com aqueles homens. Mas o que eu quero falar para você é uma coisa assim. E aí, quando Jesus, antes de subir aos céus, ele disse assim: fiquem reunidos, fiquem juntos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí começa aquela vigília, esperando a promessa de Jesus, esperando o revestimento de poder. E aí começam em 500 pessoas naquele templo, 500 pessoas naquela igreja, vamos dizer assim. E aí demora para acontecer o batismo com o Espírito Santo, demora para descer do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, e começam a sair, e sai um, sai dois, saíram 380, ficaram 120 pessoas naquele lugar. E aí chegou o dia da festa de Pentecostes, que era uma outra festa, que também instituída por Deus. E aí nesse dia, no mesmo dia da festa de Pentecostes, acontece a descida do Espírito Santo, acontece o primeiro batismo com o Espírito Santo e com fogo. E aí aquelas pessoas são revestidas, aquelas pessoas são renovadas, aquelas pessoas são reanimadas, aquelas pessoas recebem poder para fazer a obra de Deus, recebem poder para pregar sobre Jesus, recebem poder para poder vencer na vida, recebem força para vencer na vida.
Amados, o Espírito Santo, quando vem sobre a nossa vida, o batismo com o Espírito Santo não é apenas para eu e você falarmos em línguas estranhas, não é apenas para eu e você orarmos diferente. Amados, o batismo com o Espírito Santo é para nós vencer também na nossa vida, lá no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso emprego. Batismo com o Espírito Santo é uma força nova, é uma renovação. Sabe quando a palavra diz que Deus dá força ao que não tem nenhum vigor, que Deus dá ânimo ao que está cansado? É o Espírito Santo se movendo em nós, é o Espírito Santo caminhando conosco. Agora eu quero falar para você uma coisa: aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Agora eu quero te contar uma coisa. Pedro, sem o Espírito Santo, quem era Pedro? Aquele homem sanguíneo, colérico. O soldado veio para prender Jesus, ele corta a orelha do soldado, ele fala um monte de coisa, ele fala sem pensar, ele fala para Jesus, tão certo como não sei o que, não me lembro o texto agora, mas não te deixaremos, se for preciso morrer com o Senhor, Jesus, nós morremos com o Senhor. Jesus sendo crucificado, Pedro nega Jesus. Agora o Pedro batizado com o Espírito Santo. O Pedro batizado com o Espírito Santo. Ele faz uma pregação depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Acontece o quê? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, amados, se convertem no mesmo dia. São batizados no mesmo dia, passam a servir a Deus no mesmo dia. A mudança de vida naquelas pessoas, com uma mensagem só do apóstolo Pedro, aquele que estava dormindo, enquanto Jesus orava. Aquele que, por não entender, por não ter aquele comprometimento, o mesmo comprometimento de Jesus, ele acaba dormindo por causa da opressão que tinha naquele tempo. Amados, o apóstolo Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Aí eles estavam entrando na igreja para orar, às 3 da tarde, acho que era, né? A oração da tarde. E aí eles entram e tinha alguém pedindo esmola, um paralítico pedindo esmola na frente da igreja. E ele diz: olha, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Milagre operado através de quem? Do homem que estava dormindo antes. Mas estava dormindo antes por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo ainda. Ele não tinha se revestido desse poder ainda. Ele não tinha essa graça sobre a vida dele. Amados, um outro discípulo, um outro apóstolo, o apóstolo João, o queridinho de Jesus. Aí, só para mim ler aqui o texto, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, o João estava dormindo, o discípulo amado de Jesus estava dormindo. Depois do Espírito Santo, eu ouso dizer que o Espírito Santo acorda nós, acorda eu e você. O Espírito Santo na nossa vida, ele nos acorda, nos deixa alerta, nos deixa em vigília. E aí João, esse mesmo discípulo que estava dormindo, que era o queridinho de Jesus, ele é usado por Deus para escrever o Evangelho de João, as cartas de João e o livro das Revelações. Eu quero indicar para você, se você que está começando a servir a Deus, você que está começando com a palavra de Deus, talvez você nem serve a Deus ainda, está nos assistindo, ou você que está aqui, talvez não serve a Deus ainda, está no primeiro culto talvez. Quero indicar alguns livros da Bíblia para você ler. Leia Provérbios, Salmos, leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois que você entendeu bem sobre salvação, leia as cartas do apóstolo Paulo,
Aí você vai ler o resto do Antigo Testamento. E aí quando você entender bem de Bíblia, estar bem próximo, bem íntimo do Espírito Santo, você começa a ler o Apocalipse. O Apocalipse é o livro das revelações. Eu pergunto para você, quem Deus chamou para revelar o que ia acontecer? Quem Deus chamou para mostrar como é que era o céu? Quem Deus chamou para mostrar como é que seriam as últimas coisas? O apóstolo João. Você lembra? Jesus orando e os apóstolos dormindo. E aí veio o Espírito Santo sobre a vida de João. O mesmo João que disse para Jesus assim: Jesus, tem um pessoal lá falando do Senhor, quer que nós oremos para que caia fogo sobre eles? O mesmo João, depois com o Espírito Santo, se você ler o livro de Apocalipse, que não é o que eu te indico se você está começando na fé, você vai ver que até o capítulo 3, Deus vai revelando para João, enquanto ele estava aqui na terra, vai tendo visões, vai dando sonhos para João. João preso na ilha de Pátimos, exilado na ilha de Pátimos. Do capítulo 3 em diante, o próprio Deus diz: João, venha aqui que eu vou te mostrar as coisas. E aí João é arrebatado para o céu, e Deus mostra para ele. Mostra para quem? Para o discípulo que sem o Espírito Santo estava dormindo enquanto Jesus orava. Amados, eles estavam dormindo, Jesus orando, suando sangue, lá orando na oração, na angústia, falando, clamando a Deus, e os discípulos dormindo. Depois do Espírito Santo na vida dos discípulos, Pedro, quando foi para ser morto e crucificado, eles queriam crucificar igual Jesus, ele disse: não, eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Salvador, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo então, porque eu não sou digno. Isso é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. É por isso que eu e você precisamos buscar o Espírito Santo para a nossa vida, buscar o batismo com o Espírito Santo. Não apenas para nós falarmos em línguas estranhas, não apenas para nós orarmos diferente, mas sim, amados, para nós termos esse poder, para nós termos essa ousadia de falar do amor de Deus, de pregar para a nossa família, de falar para o nosso funcionário, para o nosso patrão, para o nosso colega. Temos que buscar. Estamos numa campanha de jejum de 21 dias. 21 dias para Deus mudar a história desse país, para Deus mudar a história do nosso estado, a história do nosso município, para Deus mudar a nossa história. Você sabia que jejum não é mandamento de Jesus? Jesus não mandou nós fazer jejum. Mas pastor, então por que nós estamos fazendo? Porque nós não somos daqueles que fazem só o que é mandado, só o que é pedido. Nós não somos daqueles funcionários que fazem só o que está no nosso contrato. Nós temos sangue no olho para fazer o que a empresa precisa. Nós temos sangue no olho para fazer jejum e dizer para Deus: eu entrego a minha vida, eu renuncio o meu café da manhã, porque a tua presença é mais importante na minha vida. Eu renuncio talvez a minha janta, talvez eu renuncie o doce na minha vida, talvez eu renuncio o que eu mais gosto, porque o Senhor é mais importante na minha vida. E eu tenho certeza que ainda antes desses 21 dias, ainda antes de nós entregarmos o nosso jejum, no dia 25, você vai contar milagres do que Deus tem feito na tua vida. Nós vamos contar milagres do que Deus tem feito na nossa vida. Bênção sem medida Deus tem para nós. E para nós conquistarmos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para sermos testemunhas de Jesus, testemunhas dignas, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos desse poder. E é isso que eu vou orar com você nessa noite. Se coloque de pé na presença de Deus. Você que está em casa, se coloque de pé também. E vamos orar em nome de Jesus.
eu não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer na tua casa, não sei o que vai acontecer com você aqui na igreja, mas eu vou orar, e aí você vai concordar com a oração. Só que eu quero que você escute a minha oração e concorde conscientemente com o que o pastor está orando. Não vai concordar com coisa que você não pode cumprir depois. Escuta a oração e vai dizendo: sim, Senhor, eu concordo, amém. Mas se você não concorda, não diga amém. Porque a oração nessa noite, se é que existe oração forte e fraca, a oração nessa noite é para mudar a história. Feche os teus olhos. Você que está em casa, feche os olhos também. Você que está em casa, concorde também com a oração em nome de Jesus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és o nosso Deus. Pai, falamos sobre muitas coisas. Falamos, Pai, sobre os discípulos dormirem e o Teu Filho orando a Ti, Pai. Pai, muitas vezes nós estamos dormindo, Senhor. Muitas vezes a opressão nos dá sono. Mas, Pai, nesta noite nós entendemos a Tua palavra, nós entendemos que precisamos do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer. E eu estou orando, Senhor, com a Tua igreja, orando, Pai, com a Tua igreja reunida aqui neste templo, com a Tua igreja reunida através da internet, Senhor. O Senhor sabe o que é a internet, foi o Senhor que permitiu que a tecnologia acontecesse. E nessa noite, Pai, eu estou orando junto com os Teus filhos, declarando, Senhor, a Tua bênção, declarando a Tua salvação. Mas, Pai, para que esse trabalho cresça, para que essa igreja permaneça, para que nós possamos permanecer salvos na Tua presença, neste momento, Pai, nós precisamos que o Teu Espírito Santo toque na nossa vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, eu oro, Senhor, e digo em nome da Tua igreja, da Tua noiva que se reúne neste lugar: nós Te queremos, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, nós queremos receber do Teu poder nesta noite, Pai, nós queremos falar do Teu amor, nós queremos profetizar, queremos orar pelas pessoas e elas serem curadas, abençoadas, Pai, nós queremos do Teu poder sobre as nossas vidas, e nós entendemos, Pai, que o Teu poder se manifesta na nossa vida, quando o Teu Espírito Santo está na nossa vida. Pai, eu oro por cada um que está aqui, Senhor, e os Teus filhos estão concordando com essa oração. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida, vem, Espírito Santo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meu coração, Tu és bem-vindo nesta igreja, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Manifesta a Tua presença neste lugar, seja bem-vindo neste lugar, toca em pessoas aqui, Tu tens liberdade, Espírito Santo, para tocar nas nossas vidas, tens liberdade, Espírito Santo, para mexer no nosso caráter, para tocar no nosso caráter. Se até ontem nós mentimos, Espírito Santo, agora com o Senhor dirigindo a nossa vida, nós não mentimos mais. Se até ontem nós tínhamos vícios, se até ontem nós bebíamos, se até ontem nós tínhamos vícios, fumávamos, prostituímos, Pai, em nome de Jesus, agora não precisa mais, nós temos o Espírito Santo que nos convence, que nos guarda. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida da Tua igreja, vem sobre a vida desta cidade, Pai, desse país, desse estado, Senhor. Nós oramos, Pai, e declaramos diante da Tua presença que nós queremos. Espírito Santo, se manifesta nas nossas vidas. Espírito Santo, se manifesta na vida da Tua igreja. Eu Te peço, Senhor, nos abençoa, fica conosco. Espírito Santo, batiza pessoas nessa noite.
Pai, que quando esse irmão for orar, as palavras sejam estranhas ao seu entendimento, mas seja uma conversa com o Senhor, que seja uma conversa com o Senhor sobre mistérios, que é o que a tua palavra fala. Espírito Santo, tens liberdade neste lugar, vem sobre as nossas vidas. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Renova a força da tua igreja, renova a força dos teus filhos, renova a força, Senhor, renova o poder sobre a nossa vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo, desce sobre esta igreja, desce sobre as nossas vidas. Nós queremos do teu poder. Espírito Santo, toca em vidas aqui, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, nos batiza com teu Espírito Santo, para que nós possamos vencer, para que nós possamos fazer diferença na sociedade. Oh Senhor Jesus, fica conosco. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amados. Que você possa participar da ceia, sabendo que é o Espírito Santo que está aqui, que é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que está aqui. Amém? A pastora vai ministrar para nós, em nome de Jesus. Tem que secar. Amém. Eu creio que o teu coração já está preparado neste momento. Mas você pode se assentar um minutinho na presença de Deus? Nós vamos fazer a leitura. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quando Paulo instrui a igreja de Corinto, e ele chama a atenção daquele povo, porque aquele povo estava fazendo as coisas de qualquer maneira. E servir a Deus não é de qualquer maneira. Mas servir a Deus é com reverência. Servir a Deus é com entendimento da palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, se vocês não discernir o corpo do Senhor, vocês serão julgados, vocês serão o réu do corpo e do sangue do Senhor. O que significa isso? Nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Por que nós servimos a Deus? Por que eu levantei a minha mão e eu confessei com a minha boca que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Por que eu mudei muitas coisas? Por que eu abandonei muitos hábitos? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu estou na igreja toda semana? Por quê? Porque nós estamos indo para o céu. Porque esse é o nosso objetivo. Amém? É por isso. Então, nós precisamos participar da Santa Ceia com o entendimento da palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Vou ler aqui nessa versão. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para si, para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo.
Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? O que Paulo estava instruindo a igreja aqui? Para eles não fazerem as coisas de qualquer maneira. Porque eles se reuniam, faziam o culto e comiam. Né? E aí participavam da ceia. E aí Paulo disse, olha, não é para isso. Se você tem fome, você come em casa. Né? A Santa Ceia não é para matar a nossa fome física, mas é para unir a nossa vida espiritual com o nosso Deus. É uma ligação com o nosso Deus. Amém? E nós vamos fazer neste momento aqui o que Paulo instrui, que cada um deve examinar a si mesmo. E depois de se examinar, depois de examinar eu vou embora. Não, depois você vai participar. Amém? Porque é aqui que nós vencemos, querido. Talvez seja o primeiro dia que você está aqui. E você está pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, querido? Se Deus tocar no teu coração para você participar da Santa Ceia, faça isso. Porque talvez o teu milagre depende disso. Muitos milagres acontecem quando nós participamos da Santa Ceia. Por quê? Porque neste momento nós vamos lançar lá na cruz do Calvário os nossos pecados e as nossas maldições. Amém? Os diáconos já podem vir aqui me ajudar para servir. Você que está aí sentadinho, coloque a mão assim no teu coração. Examine o teu coração neste momento, examine a tua vida. Não importa como você chegou aqui. Não importa quais os problemas que estão atingindo a tua vida. Não importa. Neste momento, a única coisa que importa é a tua comunhão com Deus. A única coisa que importa agora é o teu relacionamento com Deus. Por isso, se você tem algo a pedir perdão, se você tem algo a mudar na tua vida, você não consegue mudar isso, peça neste momento a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste momento. E nós estamos fazendo o que a Tua palavra diz. Nos examinando a nós mesmos. E que o Senhor possa neste momento, Pai, olhar para o nosso coração. Olhar para a nossa vida. Olhar, ó Deus, para o mais profundo da nossa alma. Porque neste momento, Senhor, nós entregamos a Ti tudo aquilo, Senhor, que nós não conseguimos mudar. Nós colocamos neste momento lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Nós lançamos as nossas maldições naquela cruz. Nós lançamos as nossas enfermidades. Porque sim, nós cremos na salvação para a nossa vida. E sim, Senhor, nós cremos no Teu poder sobre nós. E nós cremos que neste momento os nossos pecados foram perdoados. Neste momento o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. E a partir de hoje, Senhor, nós seremos uma nova pessoa, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos. Assim seja. Amém, Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Querido, você vai receber aí na tua mão já um pedacinho de pão. E você vai receber também o suco. Segura esses 2 copinhos na tua mão e depois que todos forem servidos, nós vamos participar, amém? Vamos cantando enquanto isso? Glória a Deus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, onde tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para
Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé na presença de Deus. Todos foram servidos, as crianças também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos neste momento consagrar ao Senhor, porque é para nós fazermos isto em memória do Senhor e até que Ele venha. Porque quando Ele vier nos buscar e lá no céu, quem vai servir a ceia para nós é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar as ruas de ouro? Você consegue imaginar os muros de cristal, de jaspe, das pedras mais preciosas que existem? Tudo que aqui nessa terra vale tanto, queridos. As pessoas muitas vezes se matam, né? As pessoas muitas vezes cometem crimes terríveis por causa de ouro, por causa de diamante, cometem assaltos e tantas coisas ruins. E lá no céu a Bíblia diz que nós vamos andar pelas ruas de ouro. Amém? Aquilo que é precioso para nós aqui nessa terra hoje, lá no céu nós vamos pisar em cima, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Amém? Vamos consagrar neste momento? Levante os teus copinhos, nós vamos consagrar já os dois juntos. E depois você vai comer um pedacinho de pão e você já vai participar do suco também. Amém? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti neste momento, ó Deus, esse pequeno pedacinho de pão, representando e simbolizando o corpo do Teu Filho Jesus, que foi moído, que foi morto lá na cruz, para perdão dos nossos pecados. E nós consagramos também, Senhor, o suco, representando o sangue do Senhor Jesus, derramado lá naquela cruz, e que nos trouxe vida eterna. E nós consagramos neste momento, e nós declaramos que ao participar, ao ingerir, Senhor, possa trazer ao nosso corpo físico saúde, possa trazer ao nosso corpo físico libertação, possa trazer alegria, possa trazer, Senhor, comunhão, em nome de Jesus. E nós declaramos este momento consagrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém, Jesus. Amém. Você pode participar em memória do Senhor? Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavar. Se você puder, dobre os teus joelhos por um momento. Faça a tua oração de gratidão ao Senhor. Mais que a neve,
glorifique e exalte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos já neste momento voltar para nossa casa abençoados. Amém. Se você tem o teu dízimo, vem aqui à frente, o pastor vai ungir você. Se você tem a tua oferta, segure na sua mão. Nós vamos neste momento abençoar. Sim, cuida o distanciamento. Isso, fica um mais longinho do outro. Amém. Enquanto isso, o pastor vai passar aí, vai ungir a tua mão. Glória a Deus. E nós vamos consagrar neste momento ao Senhor as nossas finanças. Porque quando nós entregamos a Deus a primeira parte, quando nós entregamos ao Senhor aquilo que é mais precioso, e a gente sempre compara o dízimo. Sabe quando você faz uma festa de aniversário? E aí você compra aquele bolo bem gostoso. E aí você corta o primeiro pedaço de bolo. E você diz assim, esse primeiro pedaço de bolo vai para a pessoa que eu mais gosto. Né? Vai para a pessoa que eu mais amo. E aí você oferece esse pedaço de bolo para alguém que está ali na festa. E geralmente é o pai, a mãe, ou algum amigo, né? Algum parente, alguém que você tem um relacionamento bem íntimo. Da mesma forma, queridos, é quando nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor. Nós estamos dizendo, a primeira parte, a 10ª parte daquilo que eu ganho, eu estou oferecendo para a pessoa mais importante da minha vida. Porque quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que Deus repreende o devorador da nossa vida. E nada pode tocar nas nossas finanças. Mesmo que muitas vezes o inimigo tente, mas nós saímos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Levante neste momento o teu envelope. Se você tem a tua oferta, segure na sua mão também. E nós vamos orar neste momento e declarar a bênção de Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e nós te louvamos. Obrigada, Senhor, porque nada tem nos faltado, porque realmente o Senhor tem sido o nosso pastor. Porque sim, nós estamos vendo, ó Deus, a tua mão ao nosso favor. Nós estamos vendo o teu cuidado sobre nós. Nós estamos vendo a tua provisão, Senhor, na nossa casa. Nada tem nos faltado. Não tem faltado alegria. Não tem faltado, Senhor, saúde. Não tem faltado, ó Deus, dinheiro para pagarmos as contas. Mas sim, Senhor, nós estamos vendo a multiplicação nas nossas mãos. E por causa da tua fidelidade para conosco e da nossa fidelidade para contigo, ó Deus, grandes milagres vão acontecer. E nós declaramos neste momento as janelas dos céus abertas neste momento sobre a tua igreja, que se derramem bênçãos sem medida, que a tua palavra se cumpra sobre nós de uma forma extraordinária. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por aqueles que trouxeram 1 quilo de alimento, por aqueles que trouxeram, Deus, o alimento, Pai, que vai servir, ó Deus, para sustentar uma família desta igreja. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa recompensar. E nós declaramos que nada vai faltar daquele que contribuiu, nada vai faltar na tua casa, e nada vai faltar na casa daquele que está sendo ajudado, em nome de Jesus. E nós declaramos toda a honra e toda a glória ao Senhor. Assim seja. Amém, Jesus. Amém. Pode colocar aqui no gasofilácio o teu dízimo, a tua oferta. Que Deus te abençoe. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre.
queridos, nós celebramos porque nosso Senhor está vivo. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar neste momento para a nossa casa. Estenda a tua mão em direção onde você mora, mais ou menos. Abençoe neste momento a tua casa. Abençoe algum familiar. Se você puder, estenda a tua outra mão em direção ao hospital. Amém. Queridos, vamos orar neste momento, vamos interceder. Talvez seja algum familiar, algum amigo, algum conhecido teu que está lá. Ou talvez, graças a Deus, não tenha ninguém da tua família lá. Mas é a família de alguém que está lá. É o familiar de alguém. E nós vamos orar neste momento e nós vamos liberar cura em nome de Jesus. Assim como nós liberamos cura e proteção sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Pai, neste momento nós estamos saindo deste lugar, mas jamais da tua presença, porque aonde nós formos, o Senhor vai conosco, o Senhor vai nos guiando, o Senhor vai nos protegendo e nos livrando de todo mal. E nós oramos neste momento, Senhor, pela nossa casa, nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos a nossa família, que essa semana seja uma semana extraordinária, em nome de Jesus, Pai. E nós oramos também neste momento, ó Deus, levantamos a nossa mão e o nosso clamor em direção aos hospitais dessa cidade, e nós declaramos cura divina descendo. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, o teu poder. Pai, que hajam milagres dentro dos hospitais, que hajam milagres neste momento, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, e protege toda a equipe de saúde. Protege, Senhor, neste momento os pacientes. Protege, Senhor, os familiares, em nome de Jesus. E nós declaramos o teu poder, nós declaramos a tua mão estendida de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, vem com a tua glória, vem com o teu poder neste momento e transforma, ó Deus, transforma toda doença, transforma toda maldição neste momento em milagres, em testemunhos para a honra e glória do seu nome. E nós declaramos, ó Deus, a tua mão sobre nós. Nós declaramos que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, e nós declaramos que a nossa casa está protegida pelo Senhor, o nosso corpo está blindado pelo Senhor neste momento, e nós declaramos a nossa saúde e a nossa imunidade neste momento altas, em nome de Jesus, e para a honra e glória do seu nome. Assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém. Queridos, quem está firme no jejum da vitória? Amém? Glória a Deus. Queridos, aproveita esse tempo que você está de jejum da vitória, né? Esse tempo que nós estamos orando ainda mais, para você fazer algo diferente, para você evangelizar alguém, para você ler um livro. Meu Deus, como fazia tempo que eu não lia livro. Essa semana eu já li 2, né? Eu coloquei propósito diante do Senhor que eu vou ler pelo menos 5 livros nesses 21 dias. Sabe? Além de ler a Bíblia, né? Além de ler a Bíblia, que é nosso manual de instruções, mas que você possa ler algo legal, que você possa fazer um curso. Tem tanto curso na internet gratuito, né? Uma live lá que você assiste. Faça alguma coisa diferente. Ocupe o teu tempo, ocupe a tua cabeça, cuidado com o teu psicológico. Amém? E que você possa orar sempre e dizer: Senhor, blinda o meu corpo, blinda a minha família. Amém? Estenda a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, tua casa e todo Israel de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana. Um beijo no teu coração. Pessoal de casa, Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Distante, mas sei